Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 21 de abril, feriado aí no Brasil. Aqui na Espanha, 10 horas e 28 minutos. No Brasil, 5 e 28 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. E vocês vejam que a BTC estressou absurdamente essa região de sobrevenda aqui, ó. Nesse setor esverdeado escuro. Sempre que a gente visita esse setor esverdeado escuro, a BTC normalmente volta num efeito elástico em direção à própria VWAP semanal. É isso que deve acontecer. Deixa eu até despoluir aqui para a gente poder ver com clareza a movimentação que a BTC fez. Vocês vejam que a gente, depois de estressar duas vezes a aresta superior dessa cunha, que ficou um pouco mais ampla que a inicialmente prognosticada, mas os fundos ainda estão ascendentes e estão linkados. Os fundos ascendentes, os topos descendentes, tudo leva a crer que a gente ainda esteja numa acumulação triangular. Já já eu vou pular para o diário, mas normalmente quando a gente estressa essa região esverdeada escura, a BTC volta como num efeito elástico em direção à VWAP semanal, que está lá no patamar de 29.500. A linha d'água está em 29.850. É para lá que a gente deve voltar, e se a gente conseguir num efeito elástico retornar para cá, vai formar um pullback e aí vai estressar a aresta superior em 30.100. O histograma aqui no MACD no 4 horas já está dando conta de uma perda desse ímpeto vendedor. O fato é que tinha muita gente alavancada no sentido long e é preciso liquidar esse povo para a BTC continuar a sua jornada em direção a, no mínimo, 32. Mas agora no diário eu vou analisar aqui para vocês que a nossa pernada de número 3, na verdade, vai buscar algo em torno de 36, talvez até 38. Por quê? Porque a nossa onda 1 acabou que ficou muito extensa. A nossa onda 1 catapultou a BTC de 19.550 até 31 mil dólares. Então, a onda 1 ficou muito extensa, a onda 2 nitidamente está se desdobrando numa subfigura triangular. E como a onda 3 tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 1, então o nosso alvo agora é algo acima de 35. De repente pode bater até 38 alcançar esse centro nervoso aqui dessa congestão, que foi à beira do abismo. A BTC está pesadinha porque ela está pipocando aqui nessa região de congestão. O mercado tem memória e tendência, gente. Teoria de Down. Então, como o mercado ficou pipocando aqui nesse patamar entre 27.900 e 31 e 32, a BTC iria bater nesse patamar também e iria dar uma pipocada como está acontecendo. Então tem muita gente dizendo que a BTC vai a 20, que vai a 12. Isso é balela. A BTC está respeitando a memória do mercado, está pipocando, porque aqui ela pipocou e já já ela vai se desdobrar em direção a no mínimo 35 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, estressou a upper, voltou para VWAP, estressou a lower, voltou para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais e no copy trade, com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a família do ex-piloto de Fórmula 1 Schumacher vai entrar com uma ação legal contra um periódico e uma plataforma de inteligência artificial. Esse periódico alemão, Die Aktuell, publicou, uma entrevista com as supostas respostas do Schumacher, obviamente porque ele não pode responder, ele está acamado depois de um acidente numa estação de esqui. O fato é que essa plataforma de inteligência artificial ofertou as respostas que provavelmente o Schumacher ofertaria se ele ainda pudesse responder a uma entrevista. Ou seja, a plataforma de inteligência artificial tentou adivinhar as respostas que o Schumacher daria com base em toda a sua experiência de vida e todas as informações que a internet conseguiu fornecer. Ou seja, a família ficou muito ofendida e vai processar não só o periódico e a plataforma que o periódico usou de inteligência artificial para conseguir essas respostas bizarras. É o novo normal. E os roll-ups ZK, que são as Zero Knowledge
Virtual Machines, as segundas camadas de validação junto à rede Ethereum, criando Virtual Machines poderosas que vão cunhar as transações em bloco num segundo momento direto na rede principal, na camada 1, que é a Ethereum, vão ficar interoperáveis depois de uma atualização. E mais da metade dos americanos temem um grande impacto na força de trabalho e no mercado de trabalho com o advento da inteligência artificial. Eu, por exemplo, não consigo vislumbrar alguns empregos como médico, radiologista. Eu vou confiar muito mais na inteligência artificial, que vai pegar a minha ressonância magnética, o meu exame, o resultado do meu exame, e comparar com milhões ou bilhões de exames anteriores, vai me dar um diagnóstico muito mais preciso que um radiologista, que eventualmente, por mais experiência que ele tenha, ele não vai ser capaz de comparar o meu exame com dezenas de milhões de outros exames ou até bilhões de outros exames. Com certeza, algumas profissões estão fadadas à extinção. Vamos ver como os reguladores vão lidar com isso. Como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina no Brasil vai lidar com a extinção dessa especialização, por exemplo, radiologia. Só um exemplo que me surgiu na cabeça. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a nave espacial Starship da SpaceX explodiu, na verdade explodiu não, foi autodestruída depois de apresentar algumas inconsistências. Logo após o lançamento, o Elon Musk disse que foi um sucesso, os engenheiros da SpaceX disseram que aprenderam muito. Logo depois do lançamento, eu senti que ela deu uma sambada ali, que não estava muito normal, mas como é o maior foguete já produzido pelo homem, obviamente haveria alguma intercorrência, como houve. Dos 4 estágios que estavam previstos, ela só conseguiu ultrapassar o primeiro estágio. O Elon Musk disse que foi um sucesso. Eu também acho que, considerando que foi o maior foguete já até então produzido e a potência dos motores, tudo envolvido, eu também acho que foi um sucesso, apesar dela ter sido autodestruída pelos devs. Enfim, e a explosão do gasoduto Nord Stream 1 permanece um mistério não resolvido. A Rússia diz que tem provas que foram os americanos que detonaram esse gasoduto, e os russos reafirmam que foi a inteligência norte-americana que explodiu o gasoduto, mas continua esse imbróglio em torno do gasoduto. E o Xi Jinping faz uma movimentação que está deixando os Estados Unidos com uma pulga atrás da orelha. Ele reforça laços de amizades com diversas lideranças importantes do planeta. Inclusive, o presidente Lula visitou recentemente a China, saiu de lá com uma promessa de apoio não só do governo chinês, mas também do governo russo, quanto à cessão da tecnologia para a produção de submarinos nucleares. Os Estados Unidos já haviam dito que o Brasil não teria acesso a essa tecnologia advinda do Pentágono. E os chineses e os russos abriram as portas para fornecer essa tecnologia e disseram que o Brasil sim vai ter um submarino nuclear até o final da década de 20. Então, se depender dos Estados Unidos, com certeza o Brasil não vai ter um submarino nuclear. A China e a Rússia, inclusive o Sergei Lavrov esteve visitando o Palácio do Planalto depois do retorno do Lula para o Brasil e reafirmou que essa tecnologia sim vai ser compartilhada. Vamos ver como vai se desdobrar. O fato é que esses laços estreitos entre o Xi Jinping e diversas lideranças mundiais e o endurecimento da relação da China com os Estados Unidos está deixando os Estados Unidos preocupados. E pode haver alguma incursão da China sobre a ilha de Taiwan num futuro muito próximo. É isso que os americanos talvez estejam esperando. É isso que, de repente, o Xi Jinping está costurando. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 4 Horas está acumulando de forma muito interessante. De repente, isso aqui vai se desdobrar numa pernada impulsiva em direção à aresta superior, ali no patamar de 30.050, 30.100. Enfim, vamos ver se a gente retorna num efeito elástico em direção a VWAP semanal. É isso que ela tem feito toda vez que a BTC visita esse setor esverdeado escuro aqui.
que acaba impondo o retorno como num efeito elástico em direção à própria VWAP semanal e à linha d'água. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Atom, Polkadot, Kusama, Algorand. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.